Pronto, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Hoje a gente vai. Essa aula de sexta vai ser gravada, já é quase sexta. É, Vamos lá. O que a gente viu aula passada, né? O... A gente terminou a aula passada vendo definição de limite. Aquele lance lá que as coisas iam se apertando. Se eu apertasse no X, assim, né? Se eu tenho uma função e aqui eu tenho um pontinho A. E aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y, que é o f de x. Se eu fosse correndo muito pertinho do A, aqui eu tenho um intervalozinho, né? E a imagem ia ficar presa dentro desse intervalo, onde bem que é um limite L. Na aula passada foi comentado também que existem limites laterais. Se eu correr por um lado, se eu correr por um outro. É uma coisa que a gente vai falar hoje. O que mais a gente vai falar hoje? Propriedades operacionais de limite. Isso aqui vai ser muito importante na hora que a gente for fazer as contas. E unicidade do limite. É uma coisinha que ainda é um pouquinho de continuação da aula passada. É um pezinho da aula passada dentro dessa. E aí a gente vai engatar nessa continuação do conteúdo. Vamos lá. É... Espero que vocês tenham lido ou dado uma estudadinha nessa parte de limite. Definiçãozinha. Então, vamos lá. A unicidade do limite ocorre da seguinte forma. Se o limite existe, se eu dado uma função tal que o limite dela, limite da função quando x tende a A é Azão, e a gente diz que o limite da f também é Bzão, obrigatoriamente A é igual a B. É claro, né? Qual é a ideia intuitiva disso? A ideia disso é o seguinte, se eu tenho meu gráfico aqui, o que é que vai acontecer se eu tenho uma função aqui? Vai acontecer que se o meu Azinho tá bem aqui, o F dele tá aqui, certo? Deixa eu mudar meu Azinho de lugar. Se eu botar meu Azinho bem aqui, ó. Meu Azinho tá bem aqui. Se o X, se a minha função é F, minha função F é só uma. Só tem uma função F aqui na jogada. O que vai acontecer que a minha função é F. O que é que vai acontecer quando os meus elementos X aqui, eles se aproximarem muito do A? As imagens dele, as imagens vão se aproximar de F de A, certo? Tanto por aqui quanto por aqui. As imagens vão se aproximar tanto de cima quanto de baixo. E se eu disser também que o limite ocorre a mesma coisa, isso aqui eu errei, foi mal. Que é um Azão, certo? O limite quando f de x, o limite de f de x quando x tende a A é Azão. Tô botando o f aqui, o x tendendo a A, o que acontece com f de x é que ela vai se aproximar do Azão, que é a minha função f. Ocorre a mesma coisa com o b. Ocorre a mesma coisa com o b. Se os caras estão correndo para o mesmo A, é a mesma função, as imagens estão correndo para o mesmo ponto, que é o mesmo lugar, obrigatoriamente esses pontos têm que ser o mesmo, certo? Eu tenho que A é igual a B. Essa é a ideia intuitiva da unicidade do limite. Eu não posso dizer que o limite é A e 2A, por exemplo, porque o 2A está lá em cima. E a partir de um determinado momento, esses caras estão bem pertinho do Azão, certo? Pronto. A ideia é essa.
Gente, lá no livro do Stuart tem uma parte que é só matemática pura mesmo, que ele vai falar de um epsilon, um delta lá, ele vai mostrar uma definição de limite diferente. Eu peço que vocês não se atentem muito a isso. Eu não vou falar diretamente, quem quiser olhar pode ficar à vontade. Mas aqui eu vou focar no fazer a conta, entender por que a conta é desse jeito e entender o básico do limite, certo? Então tal que a gente está falando muito de noção intuitiva e explicando as coisas com gravuras. Só que na matemática mesmo, lá o limite ele é explicado com umas continhas que eu não acho interessante trazer para vocês que não são de um curso de matemática. Não tem muita. Eu ia querer só mostrar que sei demais e vocês não vai ter muita relevância no estudo de vocês. Mas a ideia. Sempre tenho essa ideia de as coisas vão se aproximando de um jeito que elas ficam bem pertinhozinho aqui. Se esses caras ficam bem pertinhozinho desse A, então a f de x corre pro Azão, mas também corre pro Bzão. Mas elas estão correndo pro mesmo ponto. Então eu tenho que ter o Azão igual ao Bzão, certo? Elas estão correndo, todo mundo está correndo pro mesmo lugar. Se eu estou dizendo que são dois lugares diferentes, é porque é mentira, certo? Esses limites têm que ser o mesmo. Vamos lá. Deixa eu botar um exemplo aqui. Deixa eu pensar no exemplo aqui. Se eu tenho que f de x é igual x ao quadrado mais 1, é lógico se que o limite quando x tende a 2 do f de x, eu vou chamar ele de a, certo? E eu vou dizer também que o limite quando x tende a 2 de f de x é igual a b. Obrigatoriamente a é igual a b. E quanto é que é? Lembre que quando a gente não tem nenhum problema, normalmente quando a gente tem funções que são polinômios, a gente vai só aplicar o f dela. Daquele jeitão, ver se tem algum problema. Se não tem nenhum problema, aparentemente, aplicou e morreu. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar limite, quando x tende a 2, de f de x, de o f é x ao quadrado mais 1, vou ficar com 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Então eu estou dizendo que a é igual a 5. Só que eu estou dizendo que b também é igual a 5. Então eu estou dizendo que a é igual a b. Certo? Convencidos? Espero que sim. Limites laterais. Aula passada a gente comentou, um dos meninos comentou sobre limite lateral. Aí eu quero mostrar para vocês quando é que faz sentido falar em limite lateral. Na realidade, sempre faz sentido falar dos limites laterais, mas os nuances acontecem quando a gente tem uma função descontínua. O que é uma função descontínua? É uma função que tem buraco, que tem salto. É uma função que normalmente é definida por partes. Normalmente. É uma função esquisita, que tem um gráfico esquisito, certo? Não é uma coisa bonita. Por exemplo, uma função de segundo grau. Ela é bem bonitinha. Quando eu falo desse ponto bem aqui, esse pontozinho, vou chamar ele de A. O limite lateral, por um lado e pelo outro, eles vão correr tudo pro mesmo pontinho. Ela não tem nenhum buraco, certo? Agora, quando eu falo de uma situação desse tipo aqui, eu tenho bem aqui o 2, certo? Antes do 2, a função é essa coisa aqui. Depois do 2, ela é essa coisa aqui, certo? Aí eu pergunto para vocês, se eu me aproximar do 2 por aqui, pela esquerda do 2, certo? O limite vai bater lá em cima, porque é como se eu estivesse continuando aqui. É o limite, né? E lá em cima é quanto? Lá em cima é 3. Então eu estou dizendo que o limite quando x
tende a 2 é pela esquerda, né? Pela esquerda. Aí a gente faz assim, ó. Que é o zero. Quem é que está à esquerda do zero? É os negativos. Quem é que está à direita do zero? É os positivos. Então, como o limite está tendendo à esquerda, o x está tendendo à esquerda aqui do 2, a gente bota o menos aqui, ó. O menos aqui pendurado no 2. E aqui é uma g de x. O limite da g de x, quando ela tende a 2 pela esquerda, bate aqui em cima, certo? Que é 3. O limite, quando x tende a 2 pela direita, é quando ela vem por aqui. Bate aqui embaixo. No 1. G de x é igual a 1. Certo? Essa é a diferença dos limites laterais. Os limites laterais, eles são limites do mesmo jeito que a gente viu na aula passada. Só que eles não consideram as coisas se acochando assim, junto. Eles consideram só acochando por um lado. Ah, eu tô apertando só pela esquerda. Ah, ou eu tô apertando só pela direita. Quando a gente fala do limite, ele aperta junto dos dois lados. Então vamos lá. Essa é a noção do porquê que existem as derivadas, os limites laterais. Observe uma coisa. Essa função g aqui, quando a gente continua, ela tem outro buraco bem aqui no 5. Observe que, qual o limite da g quando o x tende a 5 pela esquerda? Pela esquerda, por aqui. Pela esquerda, vai dar, aqui é o 2, né? 2. X tende a 5 pela esquerda, é 2. 2. E o limite, quando o x tende a 5 pela direita da g. Opa. Quando o cara vem por aqui, a imagem dele tá aqui em cima, ó. Pá, 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 pá. E tá, ele tende a ser 5, ou 2, né? 2 também. O que é que a gente viu? A gente está vendo um caso que o limite pela esquerda e pela direita são iguais. Isso é o que acontece sempre? Não. O exemplo está bem aqui. A gente está vendo, no caso do 2, se o x tende à esquerda do 2, tende a 2 pela esquerda, então ele é 3. Se ele tende para o 2 pela direita, ele é 1. Então, esses caras aqui são diferentes, certo? Vamos lá. Aqui eu peguei um recorte do livro. Definição. Escrevemos o limite quando x tende a pela esquerda de f de x igual a L. E dizemos que o limite, que eu acabei de falar, tende a pela esquerda é igual a L se pudermos tomar valores de f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo e menor que A. De novo, o que é isso, né? A gente está aqui e a gente está conseguindo tomar valores que é o A. Quando a gente tende pela esquerda, a gente consegue, tipo, o intervalinho aqui bem pequenininho, bem próximozinho de A, só que só pelo um lado, certo? Na aula passada, por exemplo, se bem que fosse 1, certo? Se bem que fosse 1, só ia me interessar o tipo, o 0,99999 e os caras menores que ele. Na aula passada a gente viu um exemplo em que os caras que interessavam eram tanto esses quanto esses daqui, tipo 1,00000001, certo? No limite à esquerda, eu só me interessa os caras que estão à esquerda do meu número, são menores, certo? E quando eu falo de limite à direita, só me interessa os caras que estão à direita do meu número, são esses carinhas aqui, certo? Perceba que na definição 2 difere da definição 1 somente por necessitamos que x seja menor que A. O que é x ser menor que A? Ele está à esquerda, é o verdinho.
De maneira semelhante, exigimos que o x seja maior do que o a e obtemos o limite à direita. O limite à direita, o azulzinho aqui, só vai interessar, quando a gente fala de limite lateral, só vai interessar um dos lados. Se o limite é à esquerda, só interessa os caras que estão correndo ali pela esquerda pro número. Se o limite é à direita, pela direita do número. Quando eu falo direita e esquerda, vocês podem interpretar também como o limite pela esquerda, ele puxa os números menores para bem pertinho do cara. No caso do 1 ali, ele puxa os números menores que 1 para bem pertinho dele. E no caso da direita, ele puxa os números maiores que 1 para bem pertinho dele. Certo? A ideia é essa, o mais ou menos é por isso. A esquerda e a direita. E a gente tem a seguinte arma. Comparando a definição 1, a definição 1 aqui é aquela lá da aula passada, de limite. Com as definições de limites laterais, vemos ser verdadeiro o seguinte. A função ela só tem limite quando o x tende a A, se e somente se, isso aqui só ocorre, é o jeito, que é o jeito. Isso aqui só rola se rolar isso aqui. Mas o que é isso aqui? É o limite quando o x tende a pela esquerda, CL, e pela direita também CL. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente diz que o limite de f quando o x tende a existe quando os limites laterais são iguais. E quando ele existe, vale a propriedade da unicidade que a gente falou ainda agorinha. Essa propriedade da unicidade. Isso aqui é só quando o limite existe. Não faz sentido falar de uma propriedade quando o limite não existe. Agora, mostrando bem aqui de volta, uma coisa interessante. O limite da g de x, quando x tende a 2, só assim, sem ser lateral, ele é igual a não existe. Por quê? Porque eu estou vendo que pela esquerda ele é 3 e pela direita ele é 1. Então é diferente, né? Se é diferente, então o limite quando ele corre o x corre para 2, só 2, sem ser por nenhum dos lados, ele não existe, certo? Pode acontecer de existe por um lado, existe pelo outro, mas não existe o geral. Pode acontecer que não existe em nenhum dos dois lados. Pode acontecer também, certo? Mas o fato é esse. Se isso aqui é diferente, não existe o geralzão. Já aqui nesse caso, o limite da g de x, quando o x tende a 5, ele é igual a 2. Porque está batendo. É tudo igual. Certo? Certo? Então, existem casos e casos de salto dentro de um gráfico. Certo? Isso aqui é um salto. Mas o salto, ele tá aqui bonitinho, entre aspas, bonitinho. A função, ela não perdeu o limite. Mas quando tem um salto desse tipo aqui, a função perdeu o limite. Quando ela se aproxima desse ponto, o ponto de salto. Certo? Normalmente, as nossas questões não vão ter muitas complicações de limites laterais, a não ser que seja uma questão específica disso. Por exemplo, veja se existe o limite de tal função em determinado ponto. O que é que você tem que fazer? Calcula o limite lateral por um lado, pelo outro. Deu igual? Deu. Então existe. É isso. Vamos aqui prosseguir. A gente falou disso aqui, né? Agora aqui um exemplo. O exemplo é com aquele mesmo gráfico lá. Já deu o spoiler dele todinho, né? Já falei dele. Mas eu vou repetir, só para dar uma fixada. Tem outro exemplo aqui também. Olhe bem para o gráfico e vamos lá, devagar. O limite, eu vou botar só assim, letra A. Qual é o limite da g, da função, quando o x tende a 2 pela esquerda? Pela esquerda por aqui. Então, x tende a 2, pela esquerda, o limite é 3. Letra B. E qual o limite da g de x quando x tende a 2 pela direita? Pela direita é por aqui. Pela direita ele já está aqui embaixo. Aqui é
Finge que ele continua. Finge que a bolinha não está aberta. A bolinha está fechada. Então ele ia ser quanto? Ele ia ser 1. Certo? Esse é o limite quando o x tende a 2 pela direita. E o total não existe. O limite quando x tende a 2 da g de x geral não existe. Agora a letra D. Quanto é o limite da g de x quando x tende a 5 pela esquerda? É 2. E quando ele tende pela direita, 2 também. Então, o geral é 2 também, porque eles são iguais. Vamos aqui para um próximo exemplo. Esse exemplo ainda não olhei. Para uma função f, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade indicada se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Vamos lá. Letra A. Qual o limite, quando x tende a 1, de f de x? Cadê o 1? Tá bem aqui. Esse é o 1. E aí o limite da f de x quando x tende a 1, não tem nenhum problema aqui. A gente vai só aplicar. Isso aqui é 2. Tranquilo. Agora, o limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Pela esquerda. Onde é que está o 3? O 3 está esse ponto bem aqui, né? Entre o 2 e o 4. Esse ponto aqui é o 3. Como ele tende pela esquerda, ele está por aqui, ó. Vindo para perto do 3. Como ele tende à esquerda, ele seria, entre aspas, esse ponto. Beleza? Que daria quanto? Que era para ser 1. Ok? Agora a letra C. Qual é o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita? Agora já é lá por cima, ó. Pá. Lá por cima ele deveria ser 4. Certo? Vocês conseguem ver de boa. Gente, qualquer pergunta dessa aula, vocês podem me mandar lá no WhatsApp. Ou se tiverem vergonha e tal, não tenho vergonha não, pode mandar no WhatsApp, no grupo, no privado, qualquer hora lá, que na hora que tiver um tempinho eu respondo. Se quiser deixar para a próxima aula também, responde na próxima aula, o negócio é não ficar com dúvida. Agora, continuando. Letra D. Qual é o limite da f de x quando x tende a 3? Quando x tende a 3. Isso aqui só existe se os laterais existem e são iguais. A pergunta, os laterais existem? Existem. Sim, então aqui. São iguais? Não, não são iguais. Então a resposta é não existe. Porque limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é diferente do limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Beleza? Agora a letra E. A letra E é mais fácil. A letra E. Qual é o valor de f de 3? F de 3 está bem aqui. É 3. Observem que o f de 3 ele não está nem no limite pela esquerda, nem no limite pela direita. Ele é outro ponto definido à parte, certo? Por isso que, como eu disse no começo, os problemas de limite à esquerda e à direita são em funções definidas por partes. Essa função, ela é um tanto. Ela é esse gráfico aqui para todo x menor do que 3. No 3, ela é esse ponto aqui, o 3. E para todo x maior do que 3, ela é essa outra curva aqui. Certo? Vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tempo, 24 minutos. Acho que essa aula vai ser mais ligeira. Como é só eu falo rápido demais. Propriedades operacionais dos limites. A gente vai falar das propriedades operacionais. A gente vai explicar mais ou menos um porquê de alguma delas. Aí a gente vai falar de algumas propriedades que decorrem dessas aqui, e fazer um ou dois exemplinhos. Então vamos lá. As propriedades operacionais vêm diretamente das operações de conta que a gente conhece: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá. Vamos supor primeiro, claro, que esses limites existem. Eu vou chamar o limite de x
de Azão e o limite da G de Bzão. Bora lá. Supõe que eles existem. Então, o limite, quando x tende a A, do f de x mais g de x é igual. Você vai, entre aspas, distribuir esse limite. O limite do f de x mais o limite do g de x. Para subtração, ocorre do mesmo jeito. Aqui, esse c, ele é uma constante. O que é uma constante? É um número dentro dos reais. C pertence aos números reais. Ele é tipo assim, um 2, um 3, um meio. É um número qualquer, certo? O limite de uma função multiplicado por uma constante é igual a constante multiplicado pelo limite da função. A constante pula fora aqui do limite, certo? O limite não tem nada a ver com a... Como o limite só depende de x, né? Porque é o x que está se aproximando do A, aquele c ali não tem nada a ver. Então ele cai fora. Agora, a gente multiplicou por um número, né? Agora a gente vai multiplicar por outra função. Do mesmo jeito, as coisas, o limite vai, entre aspas, distribuir e vai abrir o limite do f de x vezes o limite do g de x, certo? Divisão, do mesmo jeito, só que quando a gente fala de divisão, o denominador não pode ser zero, correto? Cuidadozinhos básicos. Essas 5 propriedades são enunciadas, tá aqui os nomezinhos delas. E tá aqui o nomezinho reduzido, certo? Propriedades que a gente vai usar muito na hora de responder os limites, certo? Porque pode ser que você se salve aí usando alguma delas. Vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho dessas duas. Mais ou menos qual é a ideia da demonstração. Demonstração é... Quando a gente fala em matemática de demonstração, é mostrar o porquê das coisas, certo? Aqui a gente não vai focar nisso. Aqui eu vou pedir que vocês acreditem em mim, no livro, que as coisas ocorrem desse jeito. O que eu tô fazendo sempre é mostrando o porquê das coisas de uma maneira simplificada. Com um gráfico, com um desenho, mostrando como é que as coisas ocorrem de fato. Não o porquê, certo? O porquê é uma coisa um pouco mais aprofundada, que eu acho que não é de muito interesse trazer pra cá pra gente. Ainda mais num período tão corrido, né? Num períodozinho curtinho. Então vamos lá. Qual é o sentido do limite quando x tende a do f de x mais g de x, seus limites separados, né? Então é tipo assim. Vamos lá. Vocês concordam que quando o x tende a o f de x vai tender pro azão e o g de x pro bzão, certo? E aí acontece, é como se... Deixa eu fazer um gráfico aqui mais ou menos. Tá verde e amarelo. Esse meu A é bem aqui, mais ou menos. Bem aqui. Quando essa aqui é a minha F e essa aqui é a minha G. Certo? Quando eu falo da soma delas, eu vou basicamente juntar esses gráficos, né? Eu vou, entre aspas, vou somar ponto a ponto. Então, quando eu falo que isso aqui ocorre, é como se quando eu trabalhasse com a soma delas, eu precisasse só olhar para onde é que elas correm. Tipo, se o f de x, quando x tende a, tende para esse ponto aqui, que é o azão, e o f de x para o bzão, então a soma delas vai correr para o azão mais bzão, certo? Como uma coisa é bem inteirinha, tudo bonitinho, as coisas só fluem. Por quê? Porque se perto do Azinho a F dá Azão, e perto do Azinho a G dá Bzão, quando eu somar F com G, o natural é que quando F mais G se aproximar de A,
vai dar Azão mais Bzão, que é exatamente o que está aqui, certo? O que acontece também nesse caso aqui, ó. Como eu falei, o número que está multiplicando, ele não está nem de 1 por limite, certo? É tipo assim. Eu vou dar um exemplo numérico. Se eu botar bem aqui. É elevado a x. Não, vou botar elevado a x não, vou botar um negócio mais simples. 2x mais 1. E eu botar tipo assim. 1 meio. Se eu botar. Isso aqui é minha f. Eu vou botar 100 vezes ela. Certo? Então, o limite disso aqui, né? Quando eu olhar para isso aqui, meu termo independente ele vai ser 1000 menos 1000. E minha angulação vai ser 2000. Então eu vou ter uma reta que vem lá de trás assim, certo? O que é que a gente está fazendo quando a gente multiplica pelo uma constante? A gente está só olhando como se eu tivesse uma paralela bem aqui. Uma reta paralela bem aqui que faz a mesma coisa, certo? Quando a gente olha para a paralela, é só a gente resolver na paralela e depois multiplicar pelo número. Que é exatamente o que está acontecendo aqui, certo? É como se eu tivesse uma cópia, só que mais perto do zero ou uma cópiazinha menor, certo? Então eu vou resolver para minha cópiazinha e depois multiplicar pelo número, que aí ela virá grandona, beleza? Algumas propriedades que decorrem daquelas propriedades que a gente acabou de ver são essas daqui. Usando a propriedade da multiplicação n vezes, a gente consegue expoente, certo? Isso aqui é bem útil também, acontece com frequência de usar essa propriedade, certo? Por exemplo, qual o limite quando x tende a 1 de x, por exemplo, elevado a 1000 elevado a 1000, ou seja, ao ver só o limite do x assim, né? E depois elevar a 1000. O limite do x é 1, elevado a 1000 é 1, certo? São ferramentas aqui, são ferramentas. Todas essas, vocês podem até na hora de estudar, ó, escrever uma embaixo da outra, todas as 11, deixar ali do lado, e aí na hora que for pegar nas atividades, nas questõezinhas, vocês estão ali ó, olhando, de olho nelas, com aquela, sempre olhando qual a que vai resolver teu problema, certo? Aí, vamos lá. Uma propriedade bem básica mesmo, essa aqui. O limite de uma constante é sempre a constante. Qual o limite de 2 quando x tende a 10? Mas o x não tem nada a ver com 2. Se o x não tem nada a ver com 2, o x que vai embora. Então, a resposta é 2, certo? O limite de x quando x tende a é bem óbvio, né? Qual o limite de x quando x tende a 10? É 10. Beleza? E aí aqui apareceu uma propriedade de expoente. Aqui também, certo? O limite de x é a, então o limite de x elevado a n é a elevado a n, certo? O limite de x é a, então a raiz quadrada de x, o limite da raiz quadrada de x é a raiz quadrada de a. Raiz cúbica, certo? Aqui, essa propriedade aqui também acontece para a função, certo? Onde n é um inteiro positivo, e se n for par, e a gente tem que supor que essa função é toda positiva para ela poder dar certo. Beleza? Essas duas aqui é uma inversa da outra, né? Multiplicação em raiz. Essas duas aqui são uma inversa da outra. E elas duas vêm dessa. Então vamos lá. Exemplo. Ih, rapaz, acho que eu já estou encerrando. Acho que eu já estou acabando.
105. Eu vou pausar aqui rapidinho, que eu vou separar algumas questões pra vocês e botar lá no final da aula. Pronto, retornando, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui pra gente mexer com as operações, né? Vamos lá, fazer aqui de azul. Dado que o limite da f de x quando x tende a 2 é 4. Deixa eu só ver se minha gravação tá saindo. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok. Dado o limite de f de x quando x tende a 2 é 4. E o limite de g de x quando x tende a 2 é menos 2. O limite de h de x quando x tende a 2 é 0. Enquanto se existir os limites abaixo. Vamos lá. Vou botar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Então, letra A. Limite, quando x tende a 2, de f de x mais 5 g de x. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, separa na soma. Limite, quando x tende a 2, f de x mais limite, quando x tende a 2, de 5 g de x. Agora, separa no produto essa segunda. 5 vezes o limite quando g de x quanto é isso aqui? O limite, esse primeiro é 4, mais 5 vezes, esse segundo é menos 2. Menos 6. Deixa eu mudar esse cara aqui, dá pra ver. Bora lá, letra B. Letra B. O limite, x tende a 2, de x ao cubo. Então, pelo que a gente viu, isso aqui é a mesma coisa. A gente olhar assim. Ao cubo. Quanto é o limite de g de x é menos 2. Vai ficar menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 8. Letra C. O limite, quando x tende a 2, de f de x. Raiz de f de x. Do mesmo jeito, a raiz engloba todo mundo e o limite entra. Isso aqui é a raiz de 4. É mais ou menos 2. Beleza? Isso aqui, a letra D. Limite, x tende a 2, de 3f de x sobre g de x. Isso aqui é igual a limite, quando x tende a 2, de 3f de x. Isso aqui é o limite, quando x tende a 2, g de x. Isso aqui é igual a 3 vezes o limite, quando x tende a 2, f de x, limite, quando g de x, quando x tende a 2. Agora vamos só substituir os valores. Fica 3 vezes quem? 3 vezes 4, dividido por, isso aqui é menos 2. Isso aqui fica com 12, dividido por menos 2, mesma coisa que menos 6. A gente vai lá, menos 2 sobre 2, que é 6. Esperando para cima. Falta a letra E e letra F. Vamos lá.
limite de x quando x tende a 2 de h de x, g de x sobre h de x. Isso aqui é a mesma coisa de... Opa, vamos ter um probleminha nessa aqui. Limite quando x tende a 2 de g de x, limite quando x tende a 2 de h de x. Qual o problema? Nosso problema é que o limite quando h de x tende a 2, ele é zero. E isso aqui é uma fração, e uma fração não tem denominador igual a zero. Beleza? Então, isso aqui não existe. Não existe. Aí você escreve, não existe porque não existe fração com denominador zero. E isso aqui é igual a zero. Beleza? Vamos para F. Limite x tende a 2, g de x, h de x, f de x. De novo, vamos abrir a divisão. F de x, limite, vai ficar apertado aqui, g de x, h de x. E agora a gente abre na multiplicação. Limite quando x tende a 2 da g, vezes o limite quando x tende a 2 na h, dividido pelo limite quando x tende a 2 na f. E aí, acho que minha voz ficou baixa, mas foi mal. Foi só conta aí. E agora, a gente já abriu, usou as propriedadezinhas. A gente vai ver quanto é que dá o resultado. Isso aqui é 4. Opa. 4. Dá menos 2 vezes 0, que é igual a 0 dividido por 4, que é o 0. Certo? O 0 no numerador, ele zera tudo. O importante é existir o denominador diferente de 0. A gente vai ter que falar só mais de duas propriedadezinhas e eu vou encerrar. São as propriedades da conservação do sinal e o teorema do sanduíche, teorema do confronto. Eu acho que vocês veem aqui porque que é sanduíche, né? Vamos lá. O teorema, essa palavrinha teorema, só quer dizer propriedade, ferramenta. Certo? É uma propriedade. Um teorema é uma propriedade. Só que ela tem algumas condições para acontecer. As condições são: se f de x é menor ou igual que g de x quando x está próximo de a, e os limites de f e g existem quando x tende a a, então o limite obedece à mesma desigualdade, à mesma relação de ordem, certo? Beleza. A outra coisa, o teorema do confronto, é se eu tenho a f menor ou igual que a g e a h maior ou igual que a f, né? Eu tenho essa escadinha. A g está entre as duas. E eu sei que o limite da f, quando x tende a é o mesmo da h, que é L. Então, a g, que está entre as duas, ela vai ser imprensada. Isso aqui também é chamado como teorema do sanduíche ou teorema do imprensamento. A gente ganha que, se ela está no meio delas duas sempre, quando essas duas fechar pertinho do A, quando o x correr para perto do A, essas duas fecham em L. Então ela também vai obrigatoriamente fechar em L, certo? A G aqui é a rosinha. Obrigatoriamente ela vai ter que ter limite L aqui, porque ela está sempre entre essas duas. Beleza? Eu vou encerrar por aqui. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem falar comigo lá no WhatsApp, seja no grupo, seja no PV. E até a próxima. Espero que a gravação tenha ficado boa. E logo eu mando lá no grupo pra vocês.